Vamos abrir nossas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 1 e versículo de número 16. Glória a Deus. Quero louvar a Deus pela vida dos nossos irmãos que estão aqui nesta noite no culto, com a participação dos jovens, o culto da Umádio, aqui do Templo Sede, Umádio Reflexo. Que Deus abençoe todos vocês. Quero agradecer aqui nosso pastor presidente, pastor Sérgio Melfior, também pastor Eliseu, nossos pastores, nossos líderes, e também agradecer de forma especial o convite do pastor Elcio, que é o líder da Umádio aqui, um dos coordenadores gerais, e os nossos pastores aqui do Templo Sede, pastor William, pastor Marcos, obrigado pela confiança. Nós vamos ler o texto da palavra de Deus, Romanos capítulo 1, 16 e 17, diz assim: Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Amém. Se assente glorificando e bendizendo ao nome de Jesus. Nesta noite já oramos, já louvamos ao Senhor, e eu sou muito grato pelo privilégio de pregar a palavra de Deus para vocês aqui nesta oportunidade. Nós temos já tido bastante contato com os jovens, e alguns jovens já estão também conosco. O nosso curso de formação de discipuladores está acontecendo nas quartas-feiras. Também muitos jovens já estão na equipe dos discipuladores da igreja. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Ver aqui também muitos amigos, muitos companheiros. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Eu estava pensando sobre o que pregar desde o convite do pastor Elcio, e hoje, inclusive, não tinha projeção de estar aqui, há um mês atrás mais ou menos, porque nós tínhamos um compromisso em outra cidade nessa data, mas lá foi cancelado e eu fiquei bem tranquilo, glorifiquei a Deus, porque eu sei que tudo está debaixo do controle da soberania de Deus. E logo, dias depois que foi cancelado, o pastor Elcio me convidou para estar aqui, e a gente sempre pensa, o pregador sempre procura refletir naquilo que o Senhor está falando, e geralmente a palavra tem que falar conosco primeiro, para nós transmitirmos para a igreja. E em um dado momento, durante esses dias, nesse intervalo, eu estava conversando com algumas pessoas, e uma pessoa ali começou a defender o Evangelho, e falar muito sobre o Evangelho. Mas eu comecei a notar que essa pessoa tem um outro tipo de conceito a respeito do Evangelho. E eu confrontei e disse: nós estamos falando do Evangelho, mas qual Evangelho que você está falando? Que tipo de Evangelho que você está propondo? E na minha concepção, pelo que eu ouvi, analisei, pode ser que o meu julgamento não esteja correto, mas o Evangelho que aquela pessoa propõe e defende muito é o evangelho social, que lá no século XVIII, no século XIX para o século XX, começou esse movimento o evangelho social, que é o evangelho que o próprio idealizador dele, segundo Tim Keller, estou agora estudando um livro também sobre o evangelho e a justiça social. Esse cidadão, ele mesmo se desvirtuou e ao final do seu envolvimento com esse chamado evangelho social, ele abandonou as doutrinas básicas da fé. Ele passou a descrer naquilo que é basilar da Bíblia, passou a descrer o sobrenatural. Para ele, o evangelho era apenas Jesus, um homem que veio, um ser talvez divino, que esteve aqui na terra, mas ele veio para a terra para lutar pelos pobres, pelos oprimidos, para derrubar o sistema, para ser um Che Guevara da época, para lutar
para uma justiça humana pelos meios políticos e sociais. E esse cidadão passou a defender isso ao longo da sua trajetória, ao longo da sua vida. Mas, quando nós analisamos a fundo, não é esse o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo não se trata apenas daqui. Paulo disse que se nós esperarmos em Cristo só para esta vida, para as coisas desta vida, nós somos os mais miseráveis dentre os homens. Então o Evangelho vai muito além do que um Evangelho simplesmente nessa leitura de questões de caráter social, de ajuda social, até porque ao longo da história nós temos visto que Deus, Ele não faz acepção de pessoas, tanto o rico como o pobre, como aquele que é o servo, que é senhor, aquele que é necessitado e aquele que tem abundância. Todos eles são pecadores e precisam se dobrar diante de Deus e precisam entregar a sua vida para Jesus para serem salvos, porque sem entregar a sua vida para Jesus, ninguém é salvo. Paulo disse, porque o Evangelho, eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então o Evangelho que Cristo revela e que a palavra de Deus revela, em primeiro lugar, ele é o poder de Deus para a salvação. Essa palavra Evangelho é tão interessante. Eu comecei a me interessar muito por essa questão do Evangelho quando eu fui convidado para escrever um livro sobre evangelismo e discipulado. E eu fui pesquisar, porque a base para o evangelismo, para se falar evangelismo, é o Evangelho. Então, para nós entendermos, para eu pelo menos poder expressar o que é isso, eu fui procurar entender o que é o Evangelho. E o Evangelho, você deve saber, isso é básico, significa boas novas ou boas notícias. Mas essa palavra Evangelho, ao longo do Antigo Testamento, quando o Antigo Testamento foi traduzido para o grego, lá a Septuaginta, que foi uma tradução feita no Egito para que os judeus que liam e escreviam o grego, eles entendessem melhor o texto bíblico. Então, pelo menos 6 passagens do Antigo Testamento foi traduzido como Evangelho. E essas passagens geralmente se referiam à guerra. Parece contraditório, mas quando se fala de boas notícias, eram boas notícias sobre guerra. Então, quando havia uma guerra, lá no Antigo Testamento, e também nos tempos gregos, havia sempre um arauto que era encarregado de levar a notícia da guerra para o comandante, ou do comandante para o rei. E essa pessoa que era o evangelista, o arauto, o pregador, o proclamador da notícia, ele precisava sair correndo para levar a mensagem do que estava acontecendo no campo de batalha. E dependendo do conteúdo, do teor da mensagem, ele recebia uma recompensa. Então, a palavra Evangelho, ela significa tanto a boa notícia, uma notícia que causa alegria, que causa regozijo, que causa prazer, que causa algo bom. Também é a recompensa para aquele que entrega a mensagem. Então, quando ele chegava e entregava a mensagem, ele recebia uma recompensa. E há um fato na Bíblia que um mensageiro, um desses evangelistas que viu que a guerra não estava favorável, ou o resultado não era favorável, ele saiu correndo, e quando chegou, ele não teve coragem de entregar a mensagem, porque a mensagem era ruim, e ele disse, olha, eu não vi, não tem a mensagem completa. Alguns pregadores até falam, uso como pregador sem mensagem, porque ele sabia que a mensagem ruim podia também, na hora, causar uma ira para o rei ou para quem recebia, e ele ser punido, mesmo sem merecer, por entregar uma mensagem
que não era uma boa nova, não era um evangelho, não era uma boa notícia. Agora é interessante, queridos, que ao longo do tempo, nos tempos de Jesus, quando o Império Romano dominava praticamente todo mundo conhecido de então, essa palavra evangelho, que é uma palavra grega, ela foi incorporada também à cultura romana. E os romanos, eles acrescentaram algo a mais. Além da boa notícia, e além da recompensa pela boa notícia, um evangelho era uma notícia que poderia mudar a história. Uma notícia diferente, uma notícia que não era uma notícia comum, mas era uma notícia que causaria algum tipo de mudança. É interessante que essa notícia que era transmitida, era levada por arautos, que chegavam lá numa determinada cidade, numa vila de um povo conquistado, ou numa colônia romana. Eles abriam o pergaminho e começavam a ler o evangelho. E essa notícia de uma lei que era feita, era uma notícia talvez de um decreto que mudaria as coisas, era tido como evangelho, como boa notícia. E quando nascia um rei, então se pregava um evangelho para todo mundo. Nasceu um novo herdeiro para o trono. Quando nascia, ou quando esse rei, ou herdeiro, príncipe, ele conquistava, ele lutava batalhas, então chegava o arauto e dizia: olha, agora o general fulano de tal, ele venceu as batalhas, ele guerreou as guerras, e ele agora declara que vocês são livres, vocês não são mais escravos. Esse é o evangelho do fulano de tal. Na época que Marcos, que foi o biógrafo do apóstolo Pedro, foi aquele que registrou os feitos de Pedro, ou o evangelho de Jesus pela ótica do apóstolo Pedro, ele escreveu o evangelho de Marcos. Na mesma época, foi escrito e muito mais divulgado na época, o evangelho de César Augusto. O imperador César Augusto mandou para todo o Império Romano os arautos, pregadores, pregarem uma mensagem. E essa mensagem dizia: olha, evangelho de César Augusto, filho de fulano de tal, ciclano de tal. E falava toda a história dele, desde o seu nascimento, as suas conquistas militares, e dizia: agora vocês recebem uma boa notícia. Há um novo rei, há um novo imperador, é César Augusto. Se alegre por essa mensagem. E aí todos os povos conquistados, eles sabiam que agora quem dominava era César Augusto. Esse era o evangelho de César Augusto. É por isso que Marcos, ele começa assim, princípio do evangelho de Jesus Cristo. Não um imperador, não apenas um rei humano, mas evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Esse evangelho é maior do que qualquer outro evangelho, do que qualquer outra notícia, porque essa notícia não apenas mudará a condição de vocês aqui na terra, não apenas mudará a condição de vocês no mundo que vocês vivem, mas essa notícia é uma notícia que mudará a condição eterna, porque nasceu um novo rei, ele vai instalar um novo reino, e esse reino é eterno. Se alegrem, porque essa mensagem é uma mensagem de boa nova. Glória a Deus. Um evangelho é o anúncio de algo que aconteceu na história, de algo que foi feito por você e que mudou a sua vida. Esse era o sentido. Por isso que no Novo Testamento, pelo menos 77 vezes os escritores sagrados registram o evangelho, 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 porque essa palavra, ela é poderosa, ela faz todo sentido. É por isso que a biografia de Jesus, escrita por Mateus, Marcos, Lucas e João, são chamados de evangelhos, porque a própria história de Jesus é uma boa notícia.
é o relato daquilo que ele fez, é o relato das guerras que ele guerreou, e é o relato daquilo que ele fez por você, aleluia, para mudar a sua condição eterna. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero enfatizar aqui para os irmãos, antes de fazer uma aplicação, aquilo que é o Evangelho para nós no Novo Testamento, muito mais do que isso. Mas o Evangelho é o mistério de Deus, guardado desde os tempos eternos. O apóstolo Paulo disse que, lá em Romanos 16, ora, ao Deus que é poderoso para confirmar vocês segundo o meu Evangelho, e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio, desde os tempos eternos, e que agora tornou-se manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência da fé entre todas as nações. A este Deus único e sábio seja dada a glória, por meio de Jesus Cristo, para sempre. Amém. Paulo disse que essa boa notícia, ela foi escondida, ela foi oculta. Era um mistério. Parece que está tão claro para nós hoje o que é o Evangelho, o que é a palavra de Deus. Pastor Els falou aqui no início, aquilo que Jesus já fez por nós. É algo tão poderoso, mas foi escondido durante os séculos. Ninguém imaginava o que seria que Deus faria para resgatar, para redimir o homem pecador. É por isso que o cristianismo é diferente de todas as outras religiões, porque as outras religiões, elas trabalham e são fundadas em cima de um preceito, de uma regra. Você precisa fazer isso para se aproximar de Deus. Você precisa fazer boas obras para merecer o céu. Você precisa reencarnar várias vezes e melhorando sempre para alcançar o nirvana. Se piorar, volta sendo uma barata e começa tudo de novo. Mais ou menos assim. Outros dizem: você precisa cumprir a Sharia, os 5 pilares lá do islamismo, e se você for muito obediente, então, e talvez até morrer lá numa guerra santa, numa jihad, por Alá, você vai então estar no paraíso com não sei quantas virgens e por aí vai. A religião consiste naquilo que você faz para merecer o céu, ou para merecer a salvação. Aleluia. Mas o Evangelho, então, não é uma boa notícia. Na verdade, é uma má notícia. A notícia é: você é pecador e você precisa ainda fazer um monte de coisa. E mesmo assim, no final, você não vai deixar de ser um pecador perdido e que não tem certeza da tua salvação e da vida eterna. Agora, uma boa notícia é diferente. O Evangelho é boa notícia por quê? Porque a notícia não é o que você tem que fazer para merecer. Não, a boa notícia é o que Ele fez por você, para você se alegrar e hoje você poder glorificar o nome dEle. Aleluia. E hoje você pode dizer: eu faço boas obras, não porque eu quero alcançar o céu, mas porque eu já sou salvo e o Espírito Santo me dá graça para me aproximar de Deus. Hoje eu entendo Deus, eu conheço o céu, sou guiado e conduzido pelo Espírito Santo. A boa nova é a alegria, porque não é o que você fez, porque o que nós fazemos no final sempre dá errado. O que nós fazemos por nós mesmos nos leva a caminhos de erro, de destruição, de falência. Mas aquilo que Jesus fez por você te leva para o céu. Basta você crer. O justo viverá da fé. Creia naquilo que Jesus fez por você. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. O Evangelho é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Quando Jesus entrou na sinagoga em Cafarnaum, ele disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres.
Enviou-me a proclamar libertação aos cativos, a restauração à vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Jesus disse: eu sou o Cristo, ou seja, eu sou ungido, Ele me ungiu, o Espírito do Senhor está sobre mim, Ele me ungiu. Ele me ungiu para um propósito. Aleluia, eu gosto muito desse texto, porque nesta noite, o mesmo Cristo que foi ungido, Ele está aqui. Aleluia, o mesmo Espírito que ungiu Jesus de Nazaré, está aqui. Ele te ungiu para um propósito, para fazer algo para o reino dEle. Aleluia, e Jesus foi ungido para quê? Para proclamar uma boa notícia para os pobres. A notícia não era Bolsa Família, a notícia não era agora igualdade de classes, a notícia não era essa, mas a notícia era: vocês estão livres da condenação do pecado, vocês não vão ser pobres para sempre, mas vocês serão enriquecidos com a minha graça, com o meu poder, com a minha virtude. Há esperança para vocês. Vocês estão oprimidos pelo jugo romano, mas o homem pode oprimir por fora, mas dentro de vocês, vocês serão livres, para proclamar liberdade aos cativos, abertura da vista aos cegos, e proclamar o ano aceitável do Senhor. O povo de Deus já estava no jugo romano, ele não tinha liberdade de proclamar o ano do jubileu. A cada 50 anos, todos os escravos são livres, todas as terras que eram tomadas ou vendidas, negociadas, eram devolvidas para os seus antigos donos. No ano do jubileu, as coisas mudavam e tudo voltava ao estado original, ao que era antes. Todas as dívidas eram perdoadas. Ele disse: olha, vai ter o ano do jubileu, mas não vai ser o ano do jubileu literal. Agora você está livre, agora a tua dívida foi perdoada. Agora você tem uma terra, mas não é na Palestina, a tua terra é celestial. Há uma nova morada que eu estou fazendo para você, mas você está livre. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. É tão fantástico isso, que o profeta Isaías, ele viu o evangelho antes mesmo de Jesus ter nascido, talvez 750 anos antes de Cristo. O profeta Isaías teve esse encontro poderoso com Cristo. Ele anteviu, Deus mostrou para ele tudo aquilo que aconteceria. Eu acho interessante que quando o profeta Isaías ele vê isso, ele vê como algo diferente. Ele é chamado de o evangelista do Antigo Testamento, o profeta que mais profetizou a respeito do Senhor Jesus. E ele usa algumas palavras poéticas. Eu vou ler aqui para vocês aquilo que o profeta Isaías, ele olha de uma forma tão especial para isso. Capítulo 35, não vou ler todo ele, mas vou ler alguns trechos para você ver que Isaías já estava olhando para o rei que viria, para o reino que viria. E ele diz lá no versículo de número 5 melhor: então se abrirão os olhos dos cegos, e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como as corças, a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Aleluia. Isaías, quando contemplou que o Messias viria, ele começou a ver o que o Messias faria e quem ele seria e para onde ele nos levaria. E ele diz: olha, eu vi os olhos dos cegos se abrirem. Nesse dia, a boa nova vai ser tão grande, que os olhos dos cegos vão se abrir, os ouvidos dos surdos vão ouvir. Os coxos saltarão como as corças. Em outra tradução diz que os coxos dançarão. Imagine isso como uma dança de alegria. Aquele que não podia se locomover, agora vai dançar. A língua dos mudos cantará. Eles cantariam.
e as águas arrebentarão no deserto. Um deserto é um lugar inóspito, mas ele viu águas brotando no deserto. É uma mudança extraordinária. Agora imagine isso, irmão, a importância do Evangelho, porque o Evangelho é uma notícia de alegria. Talvez você esteja vivendo em um momento e seja espiritual, talvez você está numa cegueira espiritual. Você está confuso, não sabe para onde ir. Talvez você não está conseguindo ouvir a voz de Deus, está surdo espiritualmente. Quem sabe você está coxo, está manquejando. Talvez você não tenha força para glorificar ou para falar da palavra de Deus, porque os teus pecados estão impedindo você. Talvez é o medo, é a insegurança. Aleluia, mas saiba de uma coisa: o Evangelho de Cristo, ele tem poder para restaurar a tua vida, para mudar a tua condição, para mudar a tua história, para te dar ânimo, para te dar coragem, para te dar ousadia. É o poder do Evangelho que pode transformar a tua existência, pode transformar a existência das pessoas ao teu redor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. O Evangelho é uma mensagem de bênção para todas as nações. Mateus registra que Jesus disse que será pregado este Evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações, então virá o fim. O Evangelho é uma mensagem de bênção para alcançar as nações. Mas tem uma coisa: uma notícia só é notícia se ela é divulgada. Evangelho só é evangelho se é pregado, se ele sai da sua boca. Se ele não sair dos seus lábios, não é evangelho. Ou se você não comunicá-lo, ele é uma notícia que vai ficar só para você. Mas para ser evangelho na tua vida, ele precisa ser proclamado por você. Aleluia, aquilo que ele fez dentro do teu interior, você precisa fazer com que isso transborde na vida de outras pessoas, porque vai ser uma notícia maravilhosa. Aleluia, glória a Deus. Nós, quando aceitamos a Jesus, eu creio que você tem essa experiência como eu. Alguns têm, de não ter nascido no lar cristão. E quando você aceita Cristo, e para mim foi duas etapas. A primeira etapa foi aceitar Jesus, porque um amigo me convidou, porque alguém me levou para frente na hora do apelo, numa cruzada evangelística. Lá na frente eu entreguei para Jesus, eu orei de verdade, entregando minha vida para Jesus, mas eu não entendia o que era servir a Jesus. E depois da minha decisão, veio os amigos do meu amigo, os amigos do meu amigo, e me cumprimentaram com a paz do Senhor. E aí, cara, Pai do Senhor, agora você é dos nossos. Daí o outro disse: agora você é crente. Disse: espera aí, eu só aceitei Jesus, mas eu não virei crente. Não sou crente. Não, daí alguém, a líder dos jovens me abraçou, disse: não, fica tranquilo, você vai entender, amanhã nós vamos te levar para a escola dominical. Nem sabia o que era a escola dominical, mas eles passaram lá em casa. Na época, a carona para levar para a escola dominical era a pé, né? Era aquela cordãozinho. Talvez o pastor William lembra disso. Um ia passando na casa do outro, já desde cedo até chegar lá. Quando 9 horas chegava aquela ruma de jovem, né? Um atrás do outro, na igreja, porque um ia passando na casa do outro. Ninguém tinha carro, né? Então era a carona a pé. Mas nessa época, nesse tempo, eu entreguei minha vida para Jesus, mas ainda eu não tinha de fato me convertido a Jesus, porque Jesus não tinha se tornado real para mim. Mas depois de uns 2 meses mais ou menos, em um pré-congresso de jovens, numa congregação num bairro, jovens disseram: vamos lá para o congresso, vamos todo mundo lá, vamos fazer uma caravana e vamos lá para aquela congregação. Ok, e eu fui junto com eles, e aquele dia, a mensagem do Evangelho que foi pregado começou a entrar no meu coração, e Jesus começou a fazer sentido para mim. Aquela notícia começou a ser uma notícia de alegria.
Eu comecei a perceber que Jesus tinha poder para tirar a culpa, para perdoar os meus pecados, para apagar o meu passado, que Jesus era poderoso para transformar a minha vida, transformar a minha família. E naquele dia, eu lembro-me que eu estava no meio da igreja, mais ou menos pela metade, com os outros jovens, o meu grupo. Inclusive meu grupo geralmente era os que ficavam para trás, era a turma do fundão. A gente não, eu andava com aqueles jovens que eram, a gente chamava lá os mais sapecados da igreja, né? Que eles não eram muito de compromisso, mas eu também não tinha compromisso com Deus. Mas aquele dia, eu não sei como, que eu saí lá do meio. Assim, foi algo que, se eu pudesse, talvez, hoje, que eu não lembro muito dos detalhes, talvez eu diria assim, que eu quase que fui arrebatado de lá de trás para frente. Eu não percebi como, mas eu só me dei conta que eu estava aqui diante do altar, de joelhos dobrados, derramando a minha alma, e eu senti o Espírito Santo de Deus entrando na minha vida naquele dia. E aí começou a transformação, aí mudou a minha história. Aí Jesus se tornou real para mim. E a partir daí foram poucos dias depois que eu fui buscando a Deus, e os meus irmãos me ensinaram a buscar o batismo no Espírito Santo. Em um determinado dia Jesus me batizou com o Espírito Santo. Eu comecei a falar em línguas estranhas para a glória de Deus. E muitos de vocês talvez não vieram lá do mundo, que quando a gente vem do mundo, o evangelho ele é muito forte, porque você está literalmente no meio do pecado, da vida difícil, no meio do sofrimento. E quando vem uma notícia que diz que alguém fez algo por você, para mudar a tua história, e basta você entregar a sua vida para Ele, vai mudar a tua história, é uma notícia muito boa. E quando você entrega e recebe isso, a mudança interior ela é muito radical. Mas às vezes, quando nós nascemos no lar cristão, e não desmerecendo quem nasceu no lar cristão, eu gostaria de ter nascido, porque é um privilégio muito grande, desde criança ouvir a palavra de Deus. Mas talvez você não imagine o dia que você se converteu. Talvez alguns lembram, talvez alguns até sabem, exatamente naquele dia, com aquela idade eu me entreguei para Jesus, e Jesus mudou a minha vida. Mas eu lembro de uma palestra de batismo, como hoje nós tivemos aqui, lá no Shalom, foi ali um ano mais ou menos depois, 2021, um pouquinho depois da pandemia, quando começou a abrir os cultos, as atividades. E eu comecei a perguntar para alguns jovens, alguns adolescentes que estavam para descer as águas, o dia que você aceitou a Jesus, para fazer a ficha. E a maioria não sabia o dia que aceitou Jesus. E aí me veio no coração isso. Qual foi o dia que Jesus se tornou real para você? Qual foi o dia que o evangelho entrou no teu coração e começou a fazer sentido para você? Começou a mudar a sua vida. E eu lembro que duas meninas se olharam uma para a outra, e elas eram irmãs, e uma delas começou a falar e disse: pastor, o senhor conhece a gente desde pequenininha, mas na época da pandemia meus pais pararam de vir para a igreja e começaram a sair da presença de Deus, relaxaram na vida espiritual, e depois mesmo que abriu os cultos, eles pararam de vir. E os problemas começaram a acontecer lá em casa, tribulações, muita coisa começou a acontecer. E naquela época, no primeiro culto que a gente veio para a igreja, eu vim de uma forma diferente. Eu vim como alguém que queria receber algo de Deus. Eu vim porque até ali ser crente era coisa dos meus pais. Então eu tinha confiança que o meu pai, minha mãe, meus avós, eles oravam por mim, eles faziam tudo por mim, então estava tudo certo, eu estava bem. Mas aquele dia eu vi que o Deus do meu avô, o Deus da minha avó, o Deus do meu pai, o Deus da minha mãe, é o Deus que eles tinham experiência com Ele, mas não era o meu Deus. E eu pedi para Jesus mudar
a situação da minha casa, e Jesus mudou a situação da minha casa. E a partir daquele dia, eu comecei a ter Deus como meu Deus, a caminhar eu mesmo com Deus, e a minha história mudou. Eu não lembro o dia, mas foi ali nos primeiros dias, quando voltou os cultos, depois da pandemia. Precisou uma pandemia, uma crise muito grande, para que aquelas meninas pudessem se aproximar de Deus e ter um encontro pessoal com Jesus. E por isso muitas vezes Deus permite as crises na nossa vida. A crise não é para te afastar de Deus, mas é para te aproximar dele. Aleluia, porque não há uma mudança significativa, não há uma mudança grande na vida de ninguém se não tiver uma crise. A crise é o ponto de flexão. Ou você quebra ou volta para o lugar. E no meio da crise, Jesus quer quebrar o teu velho homem, Jesus quer quebrar o ego, Ele quer começar uma história nova, Ele quer mudar completamente. Você precisa se entregar para Ele e dizer: Jesus, eu quero que o Senhor seja real para mim. A partir de quando Jesus começou a ser real para você? Quando foi a experiência que essa boa notícia passou a ser boa notícia para você? E você disse: uau, olha que notícia, eu não preciso só cumprir regras para eu ser salvo, não. Eu posso me firmar naquilo que Ele fez por mim, me entregar para Ele, e Ele mudar a minha história, e Ele passar a ser meu Deus, eu andar com Ele, eu ter relacionamento com Ele. Qual foi o dia que Jesus se tornou real para você? Se coloque em pé. Quem sabe essa mensagem do Evangelho, esse Evangelho, ele precisa chegar para você. Paulo disse: eu não tenho vergonha do Evangelho de Cristo. Não se envergonhe do Evangelho, porque para os judeus a pregação, a palavra da cruz era escândalo. Alguém morrer numa cruz era maldição. Para os gregos era loucura. Como pode um Deus descer a essa terra e sacrificar pelos homens? Não. A nossa cultura é que o homem se eleve, é humanismo, o homem se eleva para se tornar um Deus. É que o homem, ele se torne um Hércules, um semideus. Deus só vem para a terra para se aproveitar dos humanos, para brincar com os humanos. Essa era a mitologia grega. Mas Deus vir sacrificar pelo homem, não, é loucura. Aleluia, a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. O Evangelho é poder de Deus. Nada pode transformar o homem a não ser o Evangelho. Essa palavra da cruz, aleluia, essa boa notícia que Ele proclama para você. A boa notícia começa com a má notícia, e a má notícia é: você é pecador, você não pode sozinho, você e eu somos carentes, somos dependentes, somos miseráveis, nós não podemos, mas alguém fez por você, e hoje você não é mais escravo, hoje você é livre por aquilo que Ele fez por você. Mas quem sabe alguém nessa noite diz: pastor, Jesus ainda não se tornou real para mim. Eu ainda não tive essa experiência que vocês falam. Eu até acredito em Deus, eu até sou crente, eu sou filho de crente, eu até estou na igreja, mas eu ainda não tive a experiência de receber esse Evangelho como algo que mude o meu interior. Nessa noite você tem essa oportunidade. Eu quero orar por você, junto com os pastores aqui, e dizer para você: o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus do teu pai, o Deus da tua mãe, o Deus do teu amigo, o Deus do teu tio,
Ele quer ser o teu Deus, Ele quer caminhar contigo. Aleluia, é vontade dele estar ao teu lado, ainda que muitas vezes você o rejeitou, mas ele nunca desistiu de você. E ele está te chamando nessa noite, diz: meu filho, não importa o que você fez, meu filho, não importa por onde você passou, eu quero você, eu não abro mão de você. Eu quero te dar experiências pessoais comigo. Se você deseja receber essa oração, sai do teu lugar, enquanto o grupo de louvor louva o Senhor, e nós vamos orar aqui. Aleluia. A ti eu vou clamar. Aleluia. Pois tudo vem. Quem sabe alguém hoje quer entregar sua vida para Jesus. Tudo está em ti. Eu quero orar por você hoje. Aleluia. Por ti vou caminhar. Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Aleluia. Eu quero orar por você agora. Você que deseja aprofundar o teu relacionamento com Deus. Quem sabe você está passando por uma crise e você não está entendendo o propósito. E o Senhor está dizendo para você nesta noite que você precisa chegar mais pertinho dele. Você que precisa chegar mais pertinho do Senhor, sai do teu lugar, vem aqui diante do altar para se entregar, dizer: Jesus, eu preciso mais de ti, eu preciso da tua graça. Aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. És tudo que eu preciso pra viver. Aleluia. Teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Aleluia. Eis-me aqui. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos orar neste momento. Eu quero que você que está aí próximo a alguém, chegue mais pertinho dessa pessoa. Se você puder, coloque a mão no ombro, ou se você tiver essa liberdade, abrace essa pessoa agora. E enquanto nós oramos, comece a ministrar também a bênção de Deus sobre a vida dessa pessoa. Essa noite é uma noite que o Senhor Jesus vem nos trazer boas notícias. Ele morreu por você, Ele perdoou os seus pecados, Ele pagou o preço, e você tem que se entregar, precisa se entregar para receber a bênção dele aqui, mas principalmente a salvação, a vida eterna, a paz no teu coração e na tua alma. Nós vamos orar pelos nossos irmãos que vieram, preciso de oração, para que o Senhor venha no meio da crise, dar a vitória e conduzi-los para mais perto do Senhor. Amado Deus e bendito Pai Celestial, nós estamos diante de Ti, Senhor, e nós não nos envergonhamos do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus, é o poder de Deus, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Senhor, esse teu poder está derramado nas nossas vidas pelo teu Espírito. O Senhor tem derramado o teu poder para salvar, para libertar, para abençoar, para perdoar pecados.
O Senhor veio para evangelizar os pobres, para proclamar liberdade aos cativos, para curar os cegos, abrir a vista dos cegos, quebrar as cadeias, as algemas, as amarras satânicas, para trazer paz ao coração daquele que está aflito. Nessa noite nós pregamos este evangelho, essa boa notícia, Senhor, que é a notícia de mudança, de transformação, de liberdade, aonde o mudo canta louvores a Ti, onde o coxo dança de alegria na Tua presença. Esta boa notícia, Senhor, eu te peço, Pai querido, agora pelo poder da Tua palavra e do Teu evangelho, visita este irmão, visita esta irmã, Senhor, que está diante do Teu altar nesta noite. Eu não sei qual é a crise que ele está vivendo, eu não sei qual é a necessidade que ele está enfrentando, eu não sei qual é o problema, Pai, mas Tu conhece o coração, o Senhor conhece a alma, e a Tua palavra é o alento para a nossa alma, é a solução para os nossos problemas. Eu te peço, Jesus, vem fazer um milagre pelo Teu poder e pela Tua graça. Pai Santo, eu oro pela vida dos meus irmãos e minhas irmãs que estão no culto nesta noite, Senhor, pelos jovens, Pai. Muitos talvez estão ansiosos com o seu futuro, talvez algum deles está, Senhor, inseguro quanto às suas decisões, às suas escolhas. Quem sabe, Senhor, alguém chegou aqui nesta noite triste, abatido, Senhor, tem enfrentado as lutas, dificuldades, as afrontas de Satanás, mas nesta noite eu te peço, reveste da Tua graça, do Teu poder, da Tua glória, aleluia. Derrama, Senhor, coragem, derrama, Senhor, ousadia, derrama, Senhor, o Teu poder na vida deste irmão, desta irmã, e que ele possa regozijar com esta alegria, que ele possa, Senhor, sair daqui renovado com esta notícia que o Senhor mora dentro dele, que o Senhor tem poder para fazer tudo aquilo que Tu queres. Então, Senhor, vem abençoar a vida deste meu irmão, vem abençoar a vida desta minha irmã, e vem quebrar todas as cadeias infernais. Neste momento nós repreendemos toda obra de Satanás, todos os demônios, toda palavra satânica, toda seta que foi lançada contra esta vida, e ministramos a Tua bênção nesta noite, na autoridade do nome de Jesus. Em nome de Jesus, receba o toque divino. Em nome de Jesus, tenha uma experiência real e pessoal com Jesus. Em nome de Jesus, saia daqui renovado, fortalecido e abençoado, para a glória do nome de Jesus. Amém. Se você puder, dê um abraço na pessoa que está do seu lado, diga uma palavra de bênção para ele. Que Deus abençoe.